Prestes a morrer, Kokuou é consolada por Ringyoko, que diz que ela não irá morrer sozinha e que em breve todos irão com ela. Kokuou então se lembra de Raidou, que diferente dela que vai morrer ao lado da sua família, Raidou morreu sozinho. Nesse momento, o Kanki olha ali para o Mentiu Karyu que não entende nada, mas esse olhar seria nada mais, nada menos que um prenúncio do momento de maior hype desse capítulo aqui. Você sabe do que eu tô falando. Fala, Unidade! Supimpa, meu nome é Paulo e você tá no canal da Unidade, o seu QG do melhor mangá atual que é Kingdom. Se tu é novo aqui, já se alista na Unidade se inscrevendo no canal, mas se você já é velho de guerra, já solta o lema do canal aí nos comentários. Esse é o review do capítulo 751 do mangá Kingdom, que precede o já lendário 752. Eu sei que você já leu, então, tá chegando, é o próximo. Agora sim, prepare-se para ter a sua experiência expandida. E lá vamos nós para mais um discurso explicado do Hiboku. Segundo ele, Kanki é simplesmente o pior dos vilões por ter transformado a sua raiva sem propósito em violência e simplesmente escrotizar o mundo através dela. Até bem pouco tempo atrás a gente poderia concordar com o Hiboku nisso, mas fica claro que o Hiboku não entende o Kanki ainda quando ele sugere ali que se o ódio do Kanki fosse alimentado por um desejo utópico de mundo perfeito, ainda assim isso não seria possível. Então o Hiboku meio que reduziu ali, as ações do Kanki a um motivo idealista e infantil, bobo até. Só que a gente sabe que o Kanki tá se lixando pro mundo perfeito. Ele tá escrotizando o mundo sim, mas não sem um propósito como o Hiboku pensa. E eu vou falar mais sobre o propósito, a grande causa do Kanki, eu vou me aprofundar mais nisso no vídeo que vem, tá? Então se inscreve no canal. E um detalhe legal aqui é que após o ultimato de Hiboku ali para que todos largassem as suas armas, nada acontece. Dá pra ver isso através dos 9 quadros da galera simplesmente parada, e é por isso que todo mundo fica surpreso nesse quadro aqui quando após essa pausa dramática o Kanki começa a falar casualmente. Agora, Unidade, se preparem porque esse aqui é o último discurso do Kanki, tá? Então apreciem cada palavra porque elas estão prestes a reverberarem através da eternidade aqui em Kingdom, e a gente vai estar falando do Kanki muitos e muitos anos no futuro. Só um aviso rápido aqui antes, tá? Esse vídeo aqui tá um pouco mais denso e um pouco mais longo do que o comum. Então, se você estiver assistindo esse vídeo casualmente, ali enquanto faz outra coisa, ou tá na rua, sei lá, eu sugiro que você pause aqui e volte a ver quando você estiver prestando mais atenção. Senão, mano, vai embolar tudo na sua cabeça e o vídeo vai perder o valor pra você, beleza? É isso que acontece comigo, pelo menos eu não gostaria que acontecesse com vocês. Kanki lamenta por Hiboku, mesmo sendo tão competente e o único capaz de derrotar o invicto Kanki, ainda assim Hiboku, segundo Kanki, é apenas mais um homem comum, que não carrega nada de especial dentro de si. Comparado a governantes malvados e cruéis que o Hiboku conhece muito bem, ele não está fazendo muito diferente, ele só está propagando e replicando ali o estado de guerra que a China já se encontra há séculos. E pelo jeito o Hiboku faz isso para proteger a civilização de Izao, mas na prática, na realidade, o Hiboku só é mais uma engrenagem da roda gigante que esmaga, quem tá embaixo. Segundo o Kanki, nem Hiboku e nem o próprio rei de Qin, Eisei, podem fazer nada para quebrar a roda que ao girar promove senhores de guerra como Hiboku, que por sua vez promovem reis decididos a triunfar justamente através da guerra, como o Rei Sho e o Eisei também, gerando mais e mais senhores de guerra decididos a impedir esses reis e assim girando essa roda sem fim. Reparou como o ideal do Ryofui não parece tão ruim agora? Porque segundo o Kanki, nada vai mudar até que essas partes interessadas na guerra se enfrentem pessoalmente e resolvam as suas questões.
Ora, vejam só, isso foi justamente o que aconteceu entre o Eisei e o Ryofui. Porque enquanto eles não se encontram, quem sofre justamente é quem está embaixo. Vocês todos nunca vão conseguir chegar a lugar nenhum. Continuem lutando por toda a eternidade, idiotas. E calma que tem mais, porque o Kanki arremata esse discurso dele aqui com um checkmate brutal que talvez você não tenha pegado. Quando o Hiboku diz que foi o rei de Kin que começou isso tudo, Kanki responde: foram vocês que criaram esse rei de Kin. Essa resposta do Kanki não foi metafórica, unidade, foi literal, porque se você não se lembra, o Eisei foi sim literalmente criado no estado de Zal. E foi justamente lá em Zal que o Eisei conheceu o pior da humanidade em estado de guerra, né? O lado mais sombrio, tanto dentro de casa quanto fora dela. E olha só, se não fosse uma líder de bandidos ter salvo a criança mais rejeitada, oprimida e odiada de Zal, o Eisei não teria chegado no trono para promover a guerra que vai acabar com todas as guerras. Quer mais? Tem mais. O motivo pelo Eisei ser tão odiado por Zal foi o famigerado massacre de Shōrei, promovido por Hakuki, um dos senhores de guerra do rei Shō, o rei que era conhecido justamente como o deus da guerra. Olha o full circle aí, olha a roda vindo desde lá de trás. E a Suhizahara para vocês. E aí, unidade, nessa parte do vídeo aqui, enquanto eu estava editando, eu lembrei de um conceito que a minha terapeuta me ensinou, que eu acho que cabe muito bem aqui nesse contexto do vídeo, que é o método de constelação familiar, tá? Que serve basicamente para você entender e perdoar os seus familiares por ter feito o que eles fizeram com você, certo? O que esse método explica é que toda vez que alguém recebe bullying, que alguém é excluído, que alguém é banido, que alguém é maltratado, que alguém recebe muita pancada, apanhou dos pais, né? Toda vez que isso acontece, toda vez alguém lá na frente vai pagar o preço. Tá? Às vezes nem é a própria pessoa que foi maltratada, mas ela cria traumas. Esses traumas moldam a vida dela, né? Aí ela tem filhos, cria os filhos através desses traumas. Os filhos vão lá e pagam o preço da pessoa que foi maltratada lá atrás, às vezes um neto, né? Então isso mostra pra gente que a roda, né, da guerra, do ódio, do desprezo, dos maus tratos, ela se perpetua por mais inocente, né, que sejam os nossos atos com o próximo, né? Então eu achei interessante colocar esse adendo aqui no vídeo. Agora, finalmente faz sentido o porquê do Eisei ter perdoado o Kanki após o massacre dos 100.000. Kanki simplesmente jogou na cara do rei de Kin a merda que ele tá fazendo ao girar a maior roda de todas. Querendo ou não, através do massacre dos 100.000 soldados de Zal por decapitação, o Kanki enviou uma mensagem dolorosa pro rei de Kin, como quem diz, ó, é isso que acontece quando você escolhe o caminho da guerra. É isso que acontece quando homens malvados como eu detêm um poder para poder guerrear como ele quiser. Ainda por cima, o Kanki pergunta pro Eisei assim, ó, tem certeza que você quer continuar me mantendo no poder? Tem certeza que você não quer de volta esse colar aqui? Então, pouco antes de condenar Kanki, Eisei enxerga o que o Hiboku provavelmente também viu. É nesse capítulo 699 que Eisei percebeu pela primeira vez o terror da guerra promovida por um líder monstruoso no comando. Ele ainda menciona que não quer outro Hakuki em Kin, mas já era tarde demais. Kanki já havia se tornado o Hakuki dessa geração. Kanki mostrou para Eisei quem ele está no caminho de se tornar, e foi exatamente por isso que Eisei termina esse capítulo depressivo, rodeado justamente pela mensagem de Kanki, os crânios incinerados de Zal. Dito tudo isso, dá sim pra gente estabelecer uma conexão entre o Eisei e o Kanki, porque além do Eisei, né, estar disposto a quebrar essa roda, né, de guerra através de guerra,
né, o Eisei também foi um dos tantos oprimidos e rejeitados justamente pelo estado de guerra. Isso sem mencionar que, assim como o Kanki, o Eisei também foi salvo por uma belíssima líder de bandidos com um coração enorme, né, que plantou uma semente de luz dentro dos dois. Então, querendo ou não, se a gente considerar todas essas camadas, o Kanki tem sim bons motivos para ter servido o rei Eisei de Qin, assim como o Kanki também serviu o Mogou, que também era um oprimido de outro estado. Você percebe quantas camadas a gente conseguiu descer através de apenas uma frase do Kanki? Agora se liguem, porque a última frase desse discurso é a seguinte: vocês colocaram suas ambições longe demais de vocês mesmos. Essa frase, apesar de direta, pode não ter sido muito clara para nós leitores, mas para o Hiboku ela foi, pois notem a expressão dele ao ouvir isso. O que o Kanki quis dizer com essa frase? Bom, provavelmente o Kanki quis dizer que, ao invés de um estado focar tanto recurso em suas fronteiras, né, em seus estados ali vizinhos, nessa verdadeiro jardim morado que é a China nesse período, os governos deveriam investir no seu próprio povo, não deixar que tanta gente sofra como os oprimidos que o Kanki lidera sofreram. Essas pessoas não estão lá na fronteira, essas pessoas não estão em outros estados, essas pessoas estão nas próprias cidades. E o Kanki, ironicamente, tem propriedade para falar disso, porque ele acaba cuidando dos seus, levando os seus justamente para a guerra, onde ele até então era invicto, ou seja, ao lado dele era o lugar mais seguro do mundo para esses oprimidos e rejeitados estarem. Ou seja, não importa onde o Kanki esteja, porque quem é importante para ele sempre estará ao seu lado. E isso valeu para todos até literalmente o fim. Então Kanki sorri quando ouve algo que Bafuji também ouve e acelera o Hiboku ali ao perceber que Kanki esteve enrolando o Hiboku esse tempo todo. Eu vou cobrir melhor essa temática de retribuição do Kanki no próximo vídeo, mas tudo o que o Kanki fez até o fim foi espelhar os movimentos de Hiboku, e aqui a gente vê mais um exemplo disso, pois assim como o Hiboku resistiu tempo suficiente para receber reforço, Kanki também enrolou o suficiente para receber o auxílio de Naki. É por isso que quando ele ouve alguém chegando, o Kanki sorri, e é por isso também que o Bafuji fica extra preocupado e começa a acelerar ali o Hiboku. Isso até me lembra alguns versos que dizem assim: sou porta-voz de quem nunca foi ouvido, os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Tipo embaixador da rua, só de ver o brilho no meu olho os falsos já recua. É mediante a iminência da chegada de Naki que Kanki tem a tranquilidade de dizer pela última vez: não se preocupem pessoal, vai dar tudo certo. Agora, unidade, antes do hype que vem a seguir, eu queria lembrar vocês de duas coisas. Primeiro, vocês lembram desse quadro do 749 onde o Mentiu Kariu tentou tirar a Glaive do corpo de Zenou e não conseguiu? Segundo, lembra daquela olhada que o Kanki dá pro Mentiu Kariu na página 2 desse capítulo? A carta na manga de Kanki não era o Naki, sim o Zenou, que ao ser invocado dos mortos pelo seu Rei das Sombras, agarra a cabeça de Mentiu Kariu e esmaga com o elmo e tudo, chocando absolutamente todos os presentes. Cara, muitas coisas para falar aqui, muita coisa para falar, tá? Porque eu considero esse acontecimento do Zenou aqui uma verdadeira quebra de paradigma aqui que mudou a minha visão de Kingdom como obra inteira a partir de agora, tá? Mas calma, vamos por parte. Essa foi a primeira e também a última vez que vimos Zenou falar uma frase completa, e só isso já engrandece demais o personagem mais forte, resistente e bestial da obra inteira. Com apenas uma frase já dá para entender que se não fosse o Kanki, um monstro como o Zenou não teria a menor chance de brilhar
e triunfar de forma invicta pelo campo de batalha. Kank não só brilhou como personagem, como trouxe com ele alguns dos combatentes mais marcantes da obra. Agora, o já lendário Zenou não está mais no mesmo patamar que Menkil Karyu. Ele o superou com força bruta, como sempre fez. Certo, dito isso, agora vamos colocar alguns pingos nos is aqui. Nos últimos vídeos eu venho reclamando insistentemente da mentirada ambulante que é o Menkil Karyu, e como várias das coisas que ele fez não são nada verossímeis. Só que agora, dadas as circunstâncias, não dá para simplesmente ignorar por causa do hype o absurdo aqui que o Zenou fez, para ser bem sincero. Até esse capítulo eu ainda considerava Kingdom uma obra realista de guerra, pois eu realmente fico muito encantado ao ver que as coisas em Kingdom fazem todo sentido. Ah, mas tem o poderzinho das Chios, beleza, mas só tem 2 mulheres na China toda que são capazes de fazer aquilo, então dá para passar pano. Ah, mas o Oki foi empalado pelo Houken e ainda fugiu e deu um discurso de despedida. Beleza, isso foi forçado, mas foi a favor do hype e proporcionou pra gente uma das cenas mais memoráveis de Kingdom. Ah, mas a Kyokai simplesmente ressuscitou o Shin dos mortos. Ok, esse exemplo aqui é um bem fora da curva que quebrou tremendamente o que já havia sido apresentado em Kingdom até aquele momento. Esse é o exemplo máximo onde a nossa suspensão de descrença teve que ir lá no talo. Só que pra mim, o feito de Zenou nesse capítulo tá no nível de absurdo da ressuscitação da Kyokai no Shin. Foi a favor do hype? Foi, e me deixou super empolgado inclusive, ao ponto de eu nem ligar como um cara sem pulmão, coluna vertebral provavelmente, e sem os tendões do braço foi capaz de esmagar uma cabeça com capacete e tudo. Mas pra mim, que reviso a obra e tava metendo pau aqui na falta de verossimilhança com o Menkil Karyu, não dá para deixar passar. Isso é simplesmente um dos maiores absurdos que a gente já viu em Kingdom até hoje, e diria inclusive que vai ser muito difícil algum absurdo superar esse aqui. Então assim, a partir de agora eu vou reclassificar Kingdom aqui na minha mente não como uma obra histórica e realista, mas sim uma ficção histórica. Dessa forma eu não vou precisar mais me preocupar e ter que pontuar, esses absurdos que o Hara já faz e provavelmente vai continuar fazendo pontualmente aqui na história de Kingdom, em prol do hype que ele nos gera e da surpresa que ele nos gera com isso, porque no final o que vai ficar com a gente lá na frente, anos depois, vai ser a sensação que a gente teve, o hype, a empolgação que a gente teve nesse momento. Não vai importar muito se foi mentira ou não. Inclusive isso me deu uma ideia aqui agora que a gente poderia usar esse momento do Zenou como parâmetro para os próximos momentos de absurdo máximo que vierem em Kingdom e falar algo como momento Zenou, o personagem zenouzou, ele deu uma zenouzada, alguma coisa assim. O que você acha? Põe nos comentários. Resumindo, Kingdom é simplesmente o melhor mangá no quesito hype, e no final das contas o personagem mais mentiroso de Kingdom até agora, que é o Menkil Karyu, foi morto pelo feito mais absurdo de Kingdom até hoje, que foi essa ressuscitação do Zenou. Então tá elas por elas e vai em paz, Zenou. Tem sido muito divertido desde que a gente se conheceu também. Agora notem como Kank sincronizou a atrocidade de Zenou com a chegada de Naki, para que ele pudesse aproveitar do choque dos homens de Zal ao perderem o Menkil Karyu daquela forma. É como se o Zenou tivesse acabado de usar um Fear em área, tá ligado? Que, stunou todo mundo ao redor e permitiu que o Naki penetrasse com mais facilidade e que o Kank aproveitasse o momento, o ímpeto para atacar o Hiboku também. E quer saber algo legal que enaltece o Naki ainda mais? Propositalmente, Naki ataca Hiboku pelo seu flanco direito, ou seja, esse é um legítimo ataque em pinça, e agora as forças de Zal que cercavam Kank por todos os lados precisam voltar a sua atenção para a direita, liberando espaço para Kank atacar pelo meio ou pela esquerda. E outra coisa legal aqui é que esse ataque do Naki simplesmente espelha a chegada do Bafuji e do Futei para salvar o Hiboku, só que agora quem está cercado de todos os lados e prestes a morrer é o Kank. E agora, parando para pensar um pouco, talvez esse grito que o
Kanki deu pro Zenô também espelhe o grito que o Riboku deu pro Futei. É nesse momento que o Kanki simplifica o plano para o seu braço esquerdo restante, Ringyoku, e guarda essa informação aí. Pois se eles conseguirem matar Riboku, mesmo que pela diferença de 1 segundo antes de morrer, e daí vem o nome do capítulo, então Riboku perde e Kanki ganha. Posto dessa forma, o plano ficou simples o suficiente para todos os homens de Kanki presentes ali passarem a acreditar que mesmo naquela situação, o Kanki ainda levaria todos eles à vitória como ele sempre fez. É por isso que em seus últimos momentos Kokuo consegue contemplar o quão foda Kanki é e morre grata e feliz pelo que Kanki lhe proporcionou a vida toda. Afinal, se era difícil para homens oprimidos da sociedade, imagina para as mulheres. Eu acredito que essa personalidade arisca e agressiva da Kokuo não fosse à toa, provavelmente um reflexo defensivo originado do contexto que ela veio. Ela certamente sofreu maus bocados antes de ser resgatada por Kanki. Então, ironicamente, observando as costas do Kanki, a Kokuo vai na frente e morre. Agora só há 2 membros da família de Kanki de pé ao seu lado e, por incrível que pareça, isso é o suficiente para sugerirem a Riboku que recue. Ah, cara, pelo amor de Deus, olha esse capítulo, olha o capítulo anterior, olha o próximo capítulo, não tem nenhum mangá que entrega essa qualidade aqui, capítulo após capítulo, arco após arco, não tem como. A gente tá vivendo em tempo real, Unidade, o que o mundo vai levar um bom tempo para perceber o que estão perdendo. Vai por mim, Unidade. Kingdom vai entrar na grade de todos esses canais aí que fazem review de mangá. E o termômetro para isso sou eu e você fazendo história aqui no canal da Unidade. Se inscreve no canal, deixa o like sincero, ativa o sininho e comenta o lema do canal Chama Acesa nos comentários. Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!